Meus irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos para falarmos um pouco mais das nossas lições de Escola Bíblica Dominical, do nosso quarto trimestre de 2025, que tem por título Evidências do Arrebatamento. O subtítulo é Do Arrebatamento ao Novo Céu e a Nova Terra. E hoje nós vamos falar sobre, ou esta semana, melhor dizendo, estamos aprendendo sobre as bodas do Cordeiro, da lição do número 8. Quero aqui louvar e engrandecer o nome santo de nosso Senhor por mais essa riquíssima oportunidade que Ele me concede de estar aqui para compartilhar mais um pouco da sua santa e gloriosa palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, e toda a sua família, todos os vice-pastores-presidentes que compõem a diretoria deste ministério. Louvar a Deus pela mesa diretora da nossa convenção e todo o ministério de modo geral. Também não posso esquecer do nosso conselho administrativo, que Deus continue assim o abençoando, cada um dos componentes. Também a todos os superintendentes, professores, alunos de Escola Bíblica Dominical, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre as bodas do Cordeiro na lição do número 8, um evento aguardado, almejado pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. Um momento festivo, de muito júbilo, de muito gozo, aonde participaremos todos juntos, a igreja como noiva, Cristo como o esposo, o noivo, que fez um pacto, fez uma aliança com a igreja aqui nesta terra. O momento esperado há de chegar, de encontrarmos com Ele. E este momento está previsto para o arrebatamento da igreja, onde a igreja será arrebatada e como noiva encontrará com o noivo nas nuvens, e adentrará para as mansões celestiais, como já tratamos em lições anteriores sobre o arrebatamento, e aí participaremos do tribunal de Cristo, onde a igreja será galardoada, onde haverá um julgamento das obras de cada um. Todos salvos comparecerão ante o tribunal de Cristo para prestarem conta das suas obras boas ou más, como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 10. Mas aqui vamos a adiantar o assunto para ganharmos tempo. O nosso texto áureo vai estar em Apocalipse, capítulo 19, e o versículo de número 7. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Sabemos que, enquanto aqui vivemos, nós devemos viver a cada dia nos preparando para encontrarmos com o noivo. Durante o período da ausência do noivo, a noiva se preparava, se ornamentava para o momento esperado do noivo que viria. No Oriente Médio, quando um noivo ou alguém batia um contrato de casamento, ele se ausentava para adquirir aqueles bens ou preparar-se para o dia do casamento, ia trabalhar. Só que o noivo não diria o dia em que iria retornar, mas segundo os relatos, a cultura dizia que aquele noivo mandava sempre um amigo para ir até a noiva. Só que quando ele mandava esse amigo, ele não mandava ele de mãos vazias, ele mandava ele com presentes para presentear a noiva. E a noiva, como símbolo que a aliança estava de pé e que o acordo estava firmado, ela oferecia um banquete ao amigo do noivo. O amigo voltava e dizia para o noivo: olha, ela demonstrou com as suas atitudes, com o banquete que fez para mim, que tudo está de acordo e que ela aguarda o noivo. Então, observe que o noivo que veio a esta terra,
e fez um pacto com a sua noiva, e esse pacto foi de sangue, lá na cruz do Calvário, se chama Jesus Cristo de Nazaré, e se ausentou para longe, como está em o capítulo 14 de João: eu vou para o Pai, mas tornarei, né? Não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu voltar, vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor, ele fez uma promessa que ele retornaria e levaria a sua igreja. Então ele fez esse pacto e ele mandou o seu amigo. Ele disse que rogaria ao Pai e enviaria um outro Consolador, que vos ensinaria, que o orientaria, que lembraria das palavras que ele havia falado. Então, esse Consolador é o Espírito Santo, que traz presente, como na simbologia aqui, como amigo do noivo. Quem são esses presentes? Presentes são dons espirituais que é dado à igreja, e os irmãos têm ciência desses dons: dom de profecia, dom de revelação, dom de línguas. Vários dons espirituais é dado à igreja. Isso é um presente, é uma dádiva de Deus. A noiva, ela sempre precisa preparar um banquete, e o símbolo do maior banquete oferecido é quando reunimos no culto de Santa Ceia, demonstrando que estamos verdadeiramente em comunhão com o noivo e que estamos aguardando ele a qualquer momento. Glória a Jesus por isso. Então vamos aqui. Então regozijamos-nos e alegramos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A igreja precisa estar pronta para este dia tão esperado. Verdade prática, momento de júbilo, grande glória, em que a igreja será convidada para o banquete celestial. De todos os banquetes que participamos, ou eventos que já tivemos o privilégio de participar, nenhum se compara às bodas do Cordeiro, que é este grande banquete celestial. A nossa leitura bíblica em graça está em Cantares, capítulo 2, versículo de número 4. Depois damos um pulinho mais à frente e chegamos ao Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, ao versículo de número 8. Essa está a nossa leitura bíblica, a qual está embasada o nosso estudo. Nosso objetivo geral é explicar como serão as bodas do Cordeiro. E os 3 objetivos específicos está aqui descrito o seguinte: descrever as bodas do Cordeiro, é o primeiro ponto. Nós vamos descrever, trazendo aí uma interpretação dentro do seu contexto histórico e cultural. Agora, no terceiro objetivo, ou melhor dizendo, o segundo objetivo específico está assim: explicar as bodas do Cordeiro como um vínculo matrimonial. Então aqui o símbolo do casamento, como aqui vai ser explícito como um símbolo matrimonial. Terceiro, correlacionar os eventos que acontecerão com os casamentos judaicos. E aqui, como eu disse para os irmãos, mais uma vez, nós vamos aqui trazendo o símbolo das bodas dentro de um contexto cultural, no símbolo judaico da época. Jesus se embasou muito nesses nos eventos da época, ou podemos dizer, na cultura daqueles dias. Isso é muito importante nós analisarmos. Introdução. Olha só, logo após o justo juiz do Bema, que é o tribunal de Cristo, já foi descrito em lições anteriores. Bema se fala de um tribunal que seria estabelecido ao ar livre, como um púlpito, para julgar ali ou premiar aqueles atletas da época. Mas vamos adiante. Ele bateu o martelo, dando a sentença final do julgamento das obras dos salvos
entregar os galardões, toda a igreja receberá o convite ao banquete celestial, que é chamada de bodas do Cordeiro. Então, aqui nós já podemos analisar que o juiz do Bema, ou do Tribunal de Cristo, que é o próprio Jesus Cristo, ele dá a sentença final quando finalizar a premiação ou os galardões, cada um receberes, conforme o que for analisado no Tribunal de Cristo, a igreja receberá esse convite para adentrar para esse banquete tão esperado, tão maravilhoso, né, que se dará nas regiões celestiais. Então será um momento de bem-aventurança para toda a igreja que se encontra no céu. O que é bem-aventurança? A palavra bem-aventurado, ela nos fala de abençoado, feliz. Então, todas as vezes que você lê a palavra bem-aventurado, dá a ideia de bênção, de felicidade, de júbilo, de gozo, isso aí. Então, a palavra quer dizer, sois abençoados, sois felizes. A palavra podemos dizer que bem-aventurado. Agora, observemos, regozijemos aqui, como está já foi lido no Salmo, no Apocalipse, melhor dizendo, 19, o verso 7. Regozijemos e damos-lhe glória, né, porque chegada é as bodas do Cordeiro. Mas vamos para o tópico 1, para nós ganhar tempo, e vai falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro, e aqui no item 1, celebração das bodas, falar um pouco sobre essa celebração. Esta será a grande celebração celestial que acontecerá quando Cristo e a sua igreja unir-se-á para sempre. Olha que coisa interessante. Esta será a grande celebração. Nunca houve e nem haverá uma celebração tão gloriosa, tão esplêndida como essa que vai ocorrer nas bodas do Cordeiro, no momento em que a igreja e Cristo unir-se-á para sempre, encontrar-se e vai se unir para sempre. Hoje nós vemos Cristo pela fé, oramos a Ele, conversamos com Ele pela fé, né? Sentimos Ele por fé. Sabemos que somos templos e morada de Deus por intermédio do Espírito Santo, porque nós temos a Trindade Santa com apenas um Deus, com três essências, como Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Paulo diz que somos templos e morada do Espírito Santo, significa que o Pai e o Filho também moram em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Mas chegaremos o dia, e isso nós cremos, aceitamos pela fé. Alguém diz que a doutrina da Trindade, ela não se explica, mas se entende pela fé e aceita pela fé. Glória a Deus. Agora, a igreja vai chegar, encontrar com Cristo, unir-se-á para sempre, corpo, alma e espírito. Vamos se encontrar com o Senhor e viver para sempre com Ele. Glória a Deus. E vamos viver esse momento. Bodas traz o significado de noivado ou compromisso de casamento. Então, a ideia de bodas é isso, trazendo aquele significado de noivados, como já falamos aqui, e compromisso de casamento. Esse ato era considerado tão sério quanto o próprio casamento. Então, um ato de noivado, ele naquela época, ele já era considerado tão sério quanto um casamento. Então, quando alguém batia o contrato de um noivado, aquilo já firmava um compromisso. E aí tinha que bater aquele compromisso de fidelidade de um para com o outro, de ambos, como podemos entender. Eles tinham que se manter fiel, puro uns aos outros, aguardando o momento do casamento. Então era um compromisso muito sério, e isso não é diferente. Até hoje é sério, né? Se alguém infringe ou é infiel durante o noivado ou namoro,
aquilo se isso acontece, causa o quê? Uma desconfiança, uma falta de, podemos dizer, de confiança àquela pessoa, e com certeza há uma quebra de aliança. Com certeza há uma quebra de aliança. E isso é muito ruim. Agora, o segundo item é momento de júbilo. Momento é de alegria, é de júbilo, é de grande gozo. Quando se findar o julgamento das obras dos salvos no tribunal de Cristo, a igreja será convidada ao banquete das bodas do Cordeiro, conforme descreve Lucas, para que comas e bebas em minha casa, no meu reino, e vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós já começamos falando sobre isso após o tribunal de Cristo, porque é a primeira coisa que ocorrerá logo após o arrebatamento. A igreja foi arrebatada, imediatamente entra para o tribunal de Cristo. E após esse tribunal, a igreja será convidada a participar desse banquete tão glorioso, né? Glória a Deus, aonde a igreja vai ser servida ali com muito desvelo, podemos dizer assim. Glória a Jesus por isso. A igreja, como disse Lucas aqui, para que comas e bebas a minha mesa no meu reino. Glória a Jesus. A igreja vai ser convidada a sentar em uma grande mesa, né, para participar das bodas do Cordeiro. Glória a Jesus. Está em Lucas capítulo 22, versículo 30. Nessa ocasião, Cristo e a igreja se tornarão o centro das atenções dos seres celestiais. Olha, então quem podemos dizer, os espectadores dessa ocasião? Os anjos. Porque os seres celestiais, a igreja, Cristo, será o centro das atenções naquele momento. Numa hora tão maravilhosa, a igreja será convidada a sentar à mesa, e os seres celestiais ficarão ali, como se diz, em uma linguagem humana, podemos dizer, se maravilhando de tudo que está ocorrendo ali naquela ocasião. Neste momento, cumprir-se-á literalmente parte da oração sacerdotal de Jesus, proferido no capítulo 17 de João. A igreja será vista no céu em seu aspecto universal. Veja que na oração sacerdotal de Cristo, ele já mencionava algo futuro. Glória a Deus. E interessante que neste momento, a igreja será vista no céu em seu aspecto universal. A igreja de todos os tempos, de todas as épocas, de língua, tribos e nações. Observe, reunirá no céu. Lá não vai haver essa diferença racial, segregação também racial. Não existe. Haverá um povo, um só povo, melhor dizendo, adorando, engrandecendo o grande Deus e participando desse banquete tão maravilhoso. Enquanto a igreja está no céu, melhor dizendo, a terra estará em um caos, passando por uma grande tribulação, mas a igreja estará no céu, em um momento festivo. Vamos lá? O item 3, momento de encontro sublime. Vai ser um momento de encontro sublime. Nesta ocasião, encontrar-se-ão e se juntarão todos os santos do Antigo e do Novo Testamento. Então, veja só, nós terminamos o segundo item do primeiro tópico, falando dessa reunião, desse encontro da Igreja Universal. Então, é um momento que vai unir todos os salvos de todas as épocas, até do Antigo Testamento, como podemos observar aqui. Todos os crentes de todas as raças, tribos, nações, de Oriente e do Ocidente, tomarão assento à mesa que estará preparada. Mateus 8 e 11. Cristo vai preparar esse momento tão glorioso para encontrar a noiva. Então precisamos estar preparados para adentrarmos ao banquete celestial. Glória a Deus. Para subirmos no arrebatamento, porque é a primeira etapa
de tudo isso que ocorrerá no céu. Quem o subir no arrebatamento também não poderá participar das bodas do Cordeiro, nem do tribunal e nem das bodas do Cordeiro. Imagine tamanha alegria, todos os salvos chegando de todas as partes da terra e de todos os tempos e se saudarão festivamente e alegremente. Agora, imagine, que momento glorioso, não é? Aonde a igreja, todos os salvos chegando no céu, né? De todos os tempos, de todos os lugares da terra. Maravilha, né? Às vezes nós vamos num congresso ali e se encontramos, irmão, das regiões, de outras regiões, de outras cidades, e vamos encontrando ali na nossa sede, e é aquele momento de alegria, de júbilo, encontrando os outros, se saudando, se cumprimentando, e aquele júbilo. Agora imagine como não será no céu, né? Um momento de encontro. Imagine nós dando, podemos dizer, de frente com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, né, com Enoque, aquele tipo da igreja que foi arrebatado no Antigo Testamento, com Elias, Isaías, o profeta messiânico, o profeta das lágrimas, Jeremias, Oséias e outros profetas, nós conhecendo todos esses profetas do Antigo Testamento, os quais usamos tanto falar em nossas pregações e vamos encontrar pessoalmente lá no céu, né? Agora pense comigo que júbilo não será este, mas vamos adiantar porque o tempo é remido. Após esta grande festa, Cristo porá fim à batalha da terra. Será um dia triunfal em que os remanescentes de Israel serão elevados e os ímpios castigados. Enfim, estarão livres de todas as lutas e angústia, pecados e males. Agora, após essa conclusão, ou após o trono, podemos dizer, o bema, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, Jesus vem à terra agora novamente, em sua vinda em glória, para livrar Israel das garras dos inimigos. E quem estará presente? Junta a igreja. Glória a Deus. Por isso que Lucas vai dizer que a igreja julgará as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. Agora vamos para o segundo tópico. Um vínculo matrimonial. Que isso aqui, o matrimônio é o símbolo também da igreja com Cristo. Glória a Deus. Uma cerimônia de casamento. O casamento é uma instituição divina constituída por Deus antes mesmo da civilização humana. Então não temos nenhuma dúvida de que o casamento ele é uma instituição divina, né? É algo firmado por Deus, é algo estabelecido pelo próprio Deus antes mesmo da civilização humana, onde apenas existia um casal, um homem e uma mulher. Ao início de tudo, Deus estabeleceu. Então não existe outros meios. Existe o casamento entre um homem e uma mulher. Essa é a verdade. As Escrituras Sagradas descrevem muitos casamentos. O próprio Deus celebrou o primeiro de todos os casamentos, como está em Gênesis 2, 18 e 22. Então há aí algumas divergências dizendo que foi o próprio Adão que celebrou. Não importa. O importante é que Deus estava presente nesse matrimônio. E, como se diz, batendo o martelo e afirmando, dizendo o seguinte: não separe o homem o que Deus uniu. Esta é a verdade. O casamento bíblico ilustra de maneira eficaz o relacionamento íntimo e amoroso entre Cristo e a sua igreja. Então, o casamento é o símbolo, né, do relacionamento de Cristo entre Cristo e a igreja. Então, Deus é maravilhoso e Ele já vai nos dando entendimento de como será esse relacionamento. Glória a Jesus. É importante termos em mente que isso aqui é um símbolo, glória a Deus, né, de uma vida íntima, inseparável. Porque veja que a palavra de Deus vai dizer assim: tornar-se-ão uma só carne, deixará o homem pai e mãe, e tornar-se-ão
uma só carne. É interessante que Paulo considerou isso um grande mistério, melhor, uma profunda verdade espiritual outrora oculta, mas que foi revelada pelo Espírito. Jesus Cristo é o último Adão. Observe, começando lá no Éden, o primeiro Adão, mas Jesus Cristo é o último, aquele que restauraria e traria de volta a vida à humanidade caída. Deus fez com que Adão dormisse para tirar dele uma costela de maneira que pudesse dar-lhe uma esposa. Jesus, no entanto, morreu na cruz e derramou seu sangue para que pudesse resgatar sua noiva, a igreja. Adão dorme, né, para que Deus pudesse dar uma esposa, símbolo já do último Adão. Cristo morre, derrama seu sangue, né, para que pudesse resgatar a sua noiva, a igreja. Cristo ama a igreja, cuida dela e deseja purificá-la e torná-la mais bela para a glória de Deus. Um dia Cristo virá buscar a sua noiva para representá-la no céu em todas as suas pureza e glória. Então, meus irmãos, não é de qualquer maneira que nós vamos participar dessas bodas. Não é de qualquer jeito. O intuito, o maior objetivo de Cristo é purificar essa noiva. É que ela tenha uma vida de santidade. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, espírito, alma e corpo, preparado para o dia da redenção. Então, esse negócio que não precisa isso, que não há necessidade disso, isso é conversa, né? Isso é história de pessoas que não têm compromisso com o noivo. Mas a noiva que tem compromisso com o noivo se prepara, se ornamenta, se purifica para encontrar com o seu noivo. O mais maravilhoso dos casamentos está por vir. Jesus profetizou acerca dele por meio de parábola. Então, quando a gente vai a um casamento, a gente olha tanta coisa importante, bonita, a noiva, ela entra, como se diz, de forma que chama a atenção das pessoas. E o maior de todos os casamentos ainda está para acontecer. E quando ele acontecer, como nós falamos, será o centro da atenção lá para os seres celestiais. Glória a Jesus. O item 3 do tópico 2. A identidade da noiva. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, a respeito da igreja, escreveu: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura e ao marido, a saber, Cristo. Veja que a preocupação do apóstolo Paulo era de ensinar a igreja para que ela estivesse preparada como uma virgem pura para encontrar com o seu esposo. Então, a nossa responsabilidade como pastor é sempre ensinar, né, e a igreja para que se mantenha pura para encontrar com o noivo, porque não é de qualquer maneira que chegará lá. Se alguém ele desobedece aquilo que é ensinado, a palavra de Deus, essa pessoa ele se torna uma noiva infiel, que quebrou o pacto da aliança feita com Cristo e corre o risco, se não consertar, de não entrar para este momento tão glorioso. Posteriormente, aos Efésios, ele escreveu: vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se integrou por ela. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E ele usa aqui essa expressão do marido terreno, dizendo assim: ame as suas esposas, assim como Cristo amou e se entregou. Então, Cristo entregou a sua vida por amor à igreja. Glória a Jesus. Na cerimônia de casamento, o marido é separado para a esposa e esta é separada para o marido. Então, vive exclusivamente um para o outro, né? Então, assim, portanto, qualquer interferência nesse arranjo elaborado por Deus será pecaminoso, tornando-se impuro o matrimônio. Então, qualquer coisa que manche esse relacionamento é pecado. É pecado. Porque foi feito por Deus. É algo
podemos dizer, esse arranjo foi criado por Deus. E qualquer coisa que mancha a pureza desse relacionamento é um pecado. Então devemos tomar muito cuidado. E hoje, irmãos, tem tanta coisa que pode manchar a pureza do relacionamento, né? Principalmente no virtual. Não vou adentrar aqui muito nesse assunto, porque o tempo também não dá. Mas o virtual hoje tem manchado muitas purezas do casamento. Isso é muito sério. Nos dias de hoje, Cristo está purificando sua igreja pela instrumentalidade da sua palavra. Então, qual é o instrumento usado para que haja uma purificação na igreja? O ensinamento sólido e santo, sacro e santo da palavra de Deus. O terceiro, a cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento. As escrituras do Novo Testamento retratam o relacionamento entre Cristo e a igreja segundo as características de um típico casamento no Oriente Médio. Então, olha como isso é importante. O Novo Testamento vai trazer a clareza acerca deste casamento como um típico casamento do Oriente Médio, né? Tais casamentos consistiam em 3 estágios distintos, quais destacaremos agora nos próximos tópicos. O noivado. Então tinha aqui, no primeiro século da era cristã, aos acordos de casamento, era proposto pelo pai da noiva, ainda com as partes muito novas. Às vezes esse acordo ocorria até mesmo antes do nascimento. Então veja que os pais eram aquele que fazia esse acordo, às vezes com as partes muito novas ainda, ou até mesmo antes do nascimento. Olha como a coisa era séria. Era assinado um documento legal perante o juiz, prometendo seus filhos e a menina escolhida. O pai, então, oferecia um dote adequado em forma de garantia. Isso era muito sério. Então, isso era feito um acordo diante do juiz, né, prometendo a filha daquela pessoa, ao filho daquele outro que foi lá pedir a filha para o seu filho. E ele pagava um dote como garantia daquele acordo feito. Glória a Deus por isso. Conforme o costume da época, mesmo que a moça não tivesse visto o noivo, ela era levada para casa para casar-se com o rapaz, assim como aconteceu com Isaac e Rebeca. Temos 2 exemplos bíblicos, né? em um antigo, que é o Isaac e Rebeca, e o outro é o noivado de Maria e José no Novo Testamento. O estágio do casamento, portanto, era formado por 2 partes. Qual seria? As escolhas da noiva e o pagamento do dote. Então, vamos lá. Entendemos, portanto, que as bodas do Cordeiro ainda está na fase do noivado. A escolha da noiva já foi feita, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, e o dote também já foi pago. Então aqui está em 1 Coríntios 6 e 20, 1 Pedro 1 e 18 e 19. Então, 2 estágios. Nós podemos entender que a escolha da noiva foi feita, que é a igreja. E o dote também foi pago lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. Resta agora a festa de casamento. Segundo ponto, a apresentação. No tempo devido, o pai do noivo enviava os seus servos com um contrato anteriormente firmado à casa da noiva escolhida. Lembra que quando ele ia lá, fazia aquele contrato, pagava o dote, e no dia que ia buscar a noiva, quando chegava o momento, o pai enviava os servos com aquele acordo firmado, assinado por um juiz, e buscar a noiva para a casa do noivo. A noiva então era levada à casa do pai do noivo. Quando tudo estava pronto, o pai da noiva passava a mão da sua filha ao pai do noivo, que por sua vez passava a mão da moça a seu filho. Então existia tudo uma liturgia. O pai da noiva não passava a noiva direto para o noivo, não. Ele passava para o pai, que o acordo foi firmado com ele. E o pai dava essa noiva ao seu filho, né? Aplicando
Aplicando este contexto às bodas do Cordeiro, a igreja ainda espera por esta segunda fase, que acontecerá no arrebatamento. Glória a Deus. O noivado também é composto de duas fases e da apresentação, o contrato anteriormente firmado e o cortejo da noiva até a casa do pai do noivo. Fazia-se necessário mostrar o contrato legais. Deus afirmou um contrato com a igreja. Glória a Jesus. O fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Não adianta alguém querer se apresentar lá sem esse contrato, porque vai se dar mal, vai ficar para trás. Então, meus irmãos, aqui no terceiro item, temos a celebração. Após a realização das partes privadas do ritual, tinha início o banquete público. Nessa ocasião, convidava muita gente para participar da festa. Foi durante uma festa desse tipo que Jesus realizou seu primeiro milagre. E esta festa, irmãos, ela de casamento duraria 7 dias. Era uma semana de festa. Por isso aí nós temos o símbolo. Enquanto a terra ficará 7 anos passando por uma grande tribulação, 7 anos de bodas. É claro que na eternidade não se conta isso, mas ficará 7 anos, porque era 7 dias de festa, lá festejando com Cristo. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, que Deus abençoe. É rapidinho aqui uma pequena reflexão, não dá para adentrar nos pormenores, porque o tempo é remir e a gente precisa ir rápido. Fica todos com Deus. Temos a pré-aula aí no canal da igreja, e aqui apenas para nós compartilharmos junto e dar um reforçozinho. Deus abençoe.